Pessoal, boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos falar aí sobre detecção de movimento, né? E o Arduino ele disponibiliza um sensor para detectar movimentação chamado PIR. Então ele é capaz de detectar movimento, né, de objetos que emitem calor, né? Então ele faz, na verdade, ele vai capturar a movimentação de um objeto que produz calor, um alcance até de 7 metros. Então, objetos que não têm não produzem calor não são detectados aí por esse detector. Então, quando eu quero, de repente, fazer uma detecção de movimento utilizando objetos que podem não emitir calor, o ideal seria trabalhar aí com ultrassônico, né? Então, vejam que para cada aplicação a gente tem os sensores específicos que nós podemos usar aí na produção dos nossos projetos. Então, quando eu quero fazer um detector, por exemplo, um sensor de presença, algo na linha que eu tenho objetos aí, sejam pessoas ou animais, que produzem calor, eu posso utilizar um sensor desse tipo. Se eu quero detectar o movimento, por exemplo, fazer contagem de veículo, detectar movimento de um veículo, ou fazer aí o cálculo de velocidade do veículo, como nós vemos aí nos radares que existem aí nas ruas e nas rodovias, aí eu vou usar algo na linha do sensor ultrassônico. Então, basicamente aqui um pouco de teoria, né? O corpo emite radiação térmica, né? E essa radiação gera uma variação no comprimento de onda do infravermelho. E com isso o detector mede, né, a distância, né, mede a movimentação dessa onda de luz infravermelha que está sendo produzida e a partir disso ele consegue dizer está havendo movimento ou não. Então, quando há uma movimentação, ele emite um sinal e esse sinal nós tratamos no Arduino para que ocorra alguma coisa dentro do nosso circuito. Eu consigo calcular a distância exata com esse sensor de movimentação? Não. Eu consigo dizer se ele está no meu raio de atuação, né? No caso, em 7 metros. Se ele estiver no raio de atuação de 7 metros e estiver se aproximando, estiver movimentando, né? Então, isso vai gerar um sinal que vai ser tratado dentro da nossa programação. Então, a maneira mais eficiente, se eu quiser medir distância, né? Quiser medir distância, ou quiser medir velocidade de movimento, uma delas seria o sensor ultrassônico. Eu também posso fazer aí, criar sensores, né? Num determinado espaço, para que eu calcule com o espaço sabido e o tempo sabido do acionamento entre um sensor e outro, também consigo fazer um cálculo de velocidade. Então, são possibilidades que eu tenho aí quando eu quero falar aí de cálculo de velocidade de movimentação, né? Então, aqui nós temos aqui a variação da luz infravermelha, né? A figura mostra um pouco aqui da variação da luz infravermelha, né? Quando que o corpo humano emite, né? Então, para cada temperatura, você tem um comprimento diferente de luz aí no espectro infravermelho sendo gerado pelo corpo. Então, quais são as características técnicas do nosso sensor, né? Então, ele opera uma tensão de 4,5 a 20 volts de corrente contínua, né? A tensão que ele opera em nível alto é de 3,3 volts, né? E a tensão de nível baixo, 0 volts, né?
raio de detecção de 3 a 7 metros, que pode ser ajustado, né? Aí nós teríamos que consultar aí o datasheet para saber como faz o processo de ajuste, né? O ângulo de alcance, né? Então, até 100 graus, né? Então, um raio aí de alcance de 100 graus, né? E temos aí parâmetros de estabilidade e sensibilidade e a temperatura de operação de 20 a 80 graus Celsius, de menos 20 a 80 graus Celsius, né? Então, esse é o espectro aí de ondas infravermelhas, né, que ele capta aí, baseado em temperatura, né, que é a temperatura de um determinado corpo pode produzir, né? Outra coisa que é interessante notar também é que todas essas maneiras de você configurar vão estar disponíveis no datasheet do hardware, né? Então, sempre é bom consultar a documentação do hardware quando nós queremos fazer aí coisas mais específicas. Possíveis aplicações, né? Então, eu posso aplicar com Arduino, posso aplicar com Raspberry, posso aplicar com outras plataformas aí de prototipação, como o Microbit, que é uma plataforma produzida pela Microsoft e a BBC. Então, existem várias plataformas aí que nós podemos utilizar esse sensor, né? Então, hoje em dia, com o intuito de facilitar o processo de prototipação, existem vários projetos no mercado aí que disponibilizam plataformas aí para prototipação, e todas elas terminam sendo compatíveis aí com o sensor. E, como está aqui no slide, ele serve para detectar a movimentação de um corpo em um ambiente, né? Então, a partir do momento que ele percebe o deslocamento do espectro da luz infravermelha, ele dispara um sinal para o Arduino que nós vamos tratar. O esquema de ligação do sensor no Tinkercad seria esse aqui, né? Então, o pino à direita seria o GND, o pino central vai receber uma alimentação de 5 volts e o pino esquerdo vai ser alimentado pela porta digital. Daí, através da porta digital, vai ser recebido um valor aqui de leitura do nosso sensor, né? Então, consequentemente, a nossa porta digital nesse cenário vai ser uma porta de entrada, né? Vai ser uma porta de input. Então, qual é a proposta aqui desse exemplo prático, né? Depois, nos exercícios, vocês vão ter aí outras variações aí. Nós vamos pedir aí outras variações de aplicação no sensor, né? Outros projetos utilizando esse sensor. Então, nós vamos fazer nesse projeto uma detecção de movimento, e quando o movimento for detectado, o LED vai se acender. Então, poderia ter a ideia que eu estou fazendo uma lâmpada inteligente, né? Toda vez que eu tenho a movimentação em determinado lugar, essa lâmpada acende. A hora que parou a movimentação, a lâmpada apaga. Então, nós já temos exemplos disso no mercado aí. Isso aí poderia ser para qualquer coisa, seria para ligar um ar-condicionado, para qualquer equipamento, né? Então, a gente poderia, pensando no ar-condicionado, detectei o movimento,
poderia conciliar movimento mais temperatura e mais alguma outra condição de análise para fazer o controle de um ar-condicionado. Então, vejam que quanto mais sensores eu conheço, maior é a minha gama de possíveis soluções para problemas do dia a dia, né? Então, quando nós falamos aí em internet das coisas, cidades inteligentes e outras coisas nessa linha, é a ideia de você construir soluções que otimizem a utilização dos recursos, né? Porque os nossos recursos estão cada vez mais escassos, né? Então, nós temos aí escassez de energia, no cenário brasileiro, escassez de energia, escassez de água, escassez de espaço nas cidades, aí, espaço de trânsito, espaço de uma série de coisas. Então, está se tornando aí vital nós começarmos a produzir mais inteligência aí na gestão dos recursos do nosso dia a dia. Então, por isso é muito importante essa questão de você conhecer o maior número de sensores, conhecer a maior parte das tecnologias existentes, e a partir disso você começa a vislumbrar algumas possibilidades aí de soluções de problemas reais do dia a dia. Então, no nosso projeto aqui, prático aqui dentro do Tinkercad, nós vamos utilizar um Arduino Uno, o sensor, né, de movimento, um LED difuso de 5 milímetros azul, um resistor de 150 ohms, né? Já fez o cálculo e é isso que ele precisa. É esse o resistor que precisa, e a protoboard para montar o circuito. Então, o nosso circuito ficaria dessa maneira aqui. Então, nós temos aqui a porta de 5 volts, né? Alimentando o sensor. Temos a porta GND também alimentando o sensor aqui no pino central. E no pino aqui à direita, nós temos a porta digital. Aqui também nós temos uma outra porta digital alimentando o LED, né? Para que quando houver a detecção do movimento, eu alimente o LED. E tem aqui também no LED um resistor de 150 ohms para que o LED não queime, né? Como nós sabemos, a tensão de operação do LED azul é de 2,5 volts e a porta Arduino me fornece 5 volts. Então, para que não haja o dano no LED, eu preciso colocar aqui um resistor. O código é bastante simples, né? Então, criei duas constantes, né? Uma para controlar o meu sensor, a outra constante para controlar o meu LED, né? Então, aqui, eu defini a porta do LED como saída, né? Como um output, e defini a porta do meu sensor como uma porta de entrada, como um input. Então, fiz as devidas configurações, aquilo que nós já vimos lá. Então, quando eu tenho fazer uma alimentação, tenho que mandar energia para um componente de saída, né? Para um componente atuador, a minha porta vai ser aí uma porta de saída. Quando eu tenho que receber leituras de um determinado sensor, a minha porta vai ser uma porta de entrada. Aqui eu entro dentro do meu programa principal já, né? Bem básico, né? Daí eu faço a leitura. Se a leitura da minha porta do meu sensor for high, né? For igual a alta ou igual a 1, eu acendo o LED. Se não, eu apago o LED. Então, meu loop vai ficar assim, lê a porta, verifica se tem tensão na porta, se tiver tensão na porta, acendo o LED, se não, apago o LED. Vou ficar nesse loop aqui constantemente. Então, é um código bastante simples aqui para a resolução do meu
do meu cenário aqui, né? Então, a partir desse cenário simples aqui, eu consigo pensar em uma série de coisas. Então, poderia pensar que esse mesmo cenário poderia ser um alarme, esse mesmo cenário poderia fazer acionamento de um outro dispositivo através de um relé. Então, são várias as possibilidades aqui que eu consigo pensar utilizando esse cenário. Beleza, pessoal? Dúvidas, Rian? Bom, por enquanto eu não tenho dúvidas. Então, nós vamos disponibilizar lá um laboratório lá no Moodle, né? Para que você, com base nessa parte aqui, né, nesse exemplo, você consiga desenvolver os outros exemplos, né, os outros cenários que nós pedimos lá na lista. Tudo bem? Ok. Citron, gostaria de complementar mais alguma coisa? Sim, Wilton. Então, o sensor é interessante porque esse é um sensor diferente, por exemplo, do sensor de infravermelho, né? Porque existe também um sensor de infravermelho que usa um diodo receptor, né, de infravermelho, ou um transistor receptor de infravermelho. E esse elemento ele é passivo, né? O sensor que usa no sensor tipo piroelétrico, né? Piro de fogo, né? Piroelétrico. Então, quando há variação de temperatura de qualquer corpo, né? Então, ele emite uma radiação, né? Todo corpo emite uma radiação térmica, né? Vamos pensar assim, acima do zero absoluto. Então, quando tem variação de temperatura, ele ele é dividido em duas partes, esse sensor, né? Então, cada sensor capta a temperatura do ambiente, né? A imagem térmica, vamos chamar assim, a imagem térmica do ambiente. Se houver uma alteração, e aí vai depender da velocidade dessa alteração, né? Um dos sensores vai captar mais, vamos chamar assim, mais energia térmica do ambiente, né? Então, mais do que o outro quando tem uma movimentação, uma mudança numa parte da imagem térmica. Então, como um vai perceber mais do que o outro, né, vai acontecer uma diferença de potencial gerado por cada uma das partes do sensor. Então, essa diferença de energias percebida por cada um dos dois sensores, né, é como se fosse dois sensores dentro do sensor piroelétrico, essa pequena diferença é que vai gerar um sinal elétrico, né? Que vai dar essa informação momentânea, né? Porque depois que o outro sensor perceber, né? Assim que o outro, segundo sensor perceber a mesma variação, os dois voltam a ser iguais. Então, por isso, tem que ser variações temporárias, né? Variações permanentes, se tiver uma variação e ela se estabelece de forma permanente, aí os dois continuam percebendo, né, a mesma temperatura, porque já estabilizou, né? Então, quando você tem diferenças de temperatura na imagem térmica, onde cada um dos sensores, né, dentro do ângulo de visão dele, vai perceber uma diferença naquele espaço que ele está captando. Não sei se ficou claro, Rian e Wilton, essa parte que eu tentei explicar. Ficou claro, sim, Citron. Isso aí é o conceito, todo o conceito teórico que envolve o sensor, né? Essa parte aí é a Ele, parte mais bacana de como ele é um funciona. sensor passivo, né? Ele não emite nenhum sinal em direção aos objetos. Ele é um sensor passivo, então ele consome muito pouca energia, né? Então ele gasta, estando ligado, né? Ele consome muito pouca energia da fonte, né? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, com bateria e não teria problema nenhum, teria uma duração enorme aí
Precisaria calcular de acordo com as informações do fabricante, né? Mas ele por construção, ele consome pouquíssima energia, já que ele é um elemento passivo. Essa questão do consumo de energia é muito importante, né? Porque se você, dependendo do seu projeto aí, do que você vai usar como alimentação, economizar energia é primordial, né? Ele funciona assim, como se fosse o sensor, como se fosse uma câmera térmica, né? Como se tivesse dois sensores, né? Então, quando um sensor percebe e o outro ainda não percebeu, né? Quando entra no campo de visão de um sensor, mas ainda não entrou no campo do segundo sensor, né? Pensando, dividindo em dois, né? Parte 1 e parte 2. Então, essa diferença, né? Esse diferencial da imagem térmica é que gera o sinal que vai dar o pulso, né? Indicando a mudança, né? A penetração de um objeto no espaço de visão do sensor, né? Então, tudo isso está ligado a uma parte muito da física, né? Da física e um pouco da elétrica, né? Da eletricidade como acionamento, né? Como parte de acionamento. Então, os materiais, né? Então, tem a ver com materiais, que você desenvolve o sensor, aí esse sensor tem uma aplicação, desenvolvem-se as aplicações, né? E aí ele passa a ser utilizado em larga escala, né? Então vem da pesquisa de base até chegar nos componentes que são usados em escala, né? E alguma dúvida? Quanto a essa parte de sensores, não. Eu só fiquei agora em dúvida quanto nós entramos no assunto ali da alimentação. Se eu teria dificuldades em alimentar um projeto como o meu, por exemplo, que utiliza aliás, que pretende utilizar um sensor LDR, um de vozes, né, junto com um servomotor. Será que eu teria dificuldade para alimentar? Ah, com servomotor não, com motor de passo. Será que eu teria dificuldade para alimentar isso com uma bateria? O tempo de duração seria baixo, né? Porque o motor ele geralmente consome bastante, dependendo do trabalho que o motor vai fazer, ele tem um certo consumo, né? Então aí teria que ver, dimensionar. Mas no caso do seu projeto, você não conseguiria trocar a ideia da bateria, de repente, por uma fonte de alimentação? Não, sim, a ideia principal já é a usar a fonte de alimentação de 12 volts. Porque daí a fonte de alimentação, a única coisa que a gente vai ter que calcular é a corrente, né? Que nós vamos precisar, né? Ver certinho o consumo de todos os componentes, né? Para que a gente consiga ter uma fonte de alimentação que suporte os componentes, não dependendo do que você for fazer, acionar a maior parte dos motores e tudo, a fonte não vai dar conta de acionar tudo, né? Eu acho que essa parte ele teria que fazer o levantamento de todos os componentes aí que você vai pôr, motores e tudo, e fazer um cálculo aí de quanto de corrente vai ser necessário, né? Sim, sim, entendo. Mas no meu caso seria um motor só, até porque é um protótipo, certo? Então, é claro que se fosse para pensar em longa escala, talvez seria necessário um segundo, mas a princípio é só um motor que vai utilizar junto com uma polia e uma correia. Certo. Então, tem que fazer o cálculo certinho, mas acho que também não é nada muito fora do normal, né? São fontes aí que dependendo aí,
3, 4 amperes, para pensar em uma fonte que sobre, né? Você acha fácil no mercado, né? Rian, uma outra ideia, Wilton, é a seguinte: depois que lógico que você pode calcular tudo isso, né? Mas, por exemplo, você não sabe o torque quando o sistema mecânico tiver que funcionar, né? Na partida do motor, que carga que ele vai ter, né? Quanto que ele vai puxar naquele instante. Então, tudo isso dá para fazer com uma fonte do laboratório, né? Lá no laboratório de eletrônica tem fontes. Então, aí, no dia que fosse fazer essa experimentação, antes de definir o valor da sua fonte, né? Você pode definir a tensão inicialmente, mas antes de definir a corrente, você tendo um circuito, né? Um esquema montado já do protótipo, com a polia, né? Com os cabos, com todo o sistema, com o motor acoplado, né? Aí você pode, no laboratório, medir a corrente, né? Verificando, inclusive, a corrente de partida do motor, a corrente quando estabiliza, né? Quando você tem um movimento contínuo, né? Constante, sem aceleração, e na aceleração, né? Quando você tem a partida do motor, que o sistema tem que sair da inércia. Então, aí ele consome mais energia, a corrente vai ser maior. Então, tudo isso dá para medir, e aí você registrando essas informações, aí você pode também dimensionar melhor a sua fonte. Agora, a questão da bateria que você colocou, teria que justificar a necessidade da bateria, né? Por que que precisaria uma bateria? Se no local onde o teu sistema vai funcionar, se ele for alimentado, tiver fontes de energia, né? Sem precisar de uma bateria, você ligaria direto na rede elétrica. Agora, se não tiver, né, ou numa situação de emergência, se seu equipamento precisa funcionar em situações onde não tem disponibilidade da rede elétrica, né, faltou energia e precisa ser acionado, aí sim, aí dimensiona então uma bateria, né, e a bateria poderia ser maior, né? Aí teria que dimensionar a capacidade que você precisa de bateria para um acionamento, pelo menos, né? Ou para abrir ou para fechar, se você manteve o mesmo projeto lá da cortina, né? Não sei se é isso. Sim, sim. Então, desculpe, então é uma metodologia, tá? Você define bem essa metodologia para você ir definindo, né? As especificações dos componentes que você vai utilizar, né? Quanto maior for a carga, maior vai ser a bateria que você vai precisar, né? Carga, eu digo carga mecânica, né? Quanto maior o esforço que precisar fazer o sistema, mais energia você vai precisar. Se for um sistema com baixo atrito, baixa inércia, né? Uma massa pequena e baixo atrito, né? Polias com baixo atrito, cabo com baixo atrito, com um bom atrito em relação à polia, né? Para não ter escorregamento, né? Então tem que ver, ou se é melhor uma correia dentada, né? Para você ter um melhor controle de tração. Então, observar todos esses fatores aí no projeto, né? E também a metodologia do trabalho que você vai realizar, né? Mais alguma questão, Rian? Por enquanto, não. Então, beleza. Acho que já dá para a gente encerrar a gravação, né, Tom? Ah, sim. Pode concluir.